Piauí, que está no ar. E para falar a respeito da situação do concurso público, fraude nos concursos públicos, do concurso público do Tribunal de Justiça, nós vamos agora ao vivo com o repórter Tiago Melo, que tem os detalhes do trabalho da polícia durante todo o dia de hoje no cumprimento desses mandados de prisão. Vamos então ao vivo com o Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. A Polícia Civil concede nesse momento uma entrevista coletiva, dando os detalhes dessa operação que começou no início da manhã. Dezenas de policiais envolvidos para cumprir os mandados judiciais contra as pessoas envolvidas. Vamos acompanhar. A movimentação começou cedo na Academia de Polícia Civil. Dezenas de policiais foram mobilizados para a operação denominada Veritas, termo latim que significa verdade. Quando o dia amanheceu, as viaturas começaram a retornar com os presos. Às 9 horas da manhã, eram 27 pessoas conduzidas. Todas suspeitas de participação na tentativa de fraude ao concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. O procedimento deles era contratar pessoas que tinham um certo conhecimento para essas pessoas fazerem prova, saírem antes do final da prova, passarem um gabarito para eles passavam para candidatos ao concurso que eles cooptavam, estavam querendo a aprovação do concurso e compravam esse gabarito, fornecido por pessoas de uma capacidade intelectual relativamente boa, que poderia lograr êxito no concurso. A Justiça expediu 37 mandados de prisão, 46 de condução coercitiva e 34 de busca e apreensão para cumprimento em Teresina e interior do estado. Praticamente quase todos os mandados já estão cumpridos. Estão faltando poucos mandados para dar cumprimento. Tem alguns mandados do interior que já foram dados cumprimento. A gente acredita que dentro de pouco tempo nós consigamos já cumprir todos os mandados. O concurso foi realizado dia 20 de dezembro de 2015 e teve mais de 42 mil inscritos para diversos cargos. 5 pessoas foram detidas durante a aplicação das provas, tentando enviar ou receber o gabarito de respostas por telefone. Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu celulares, computadores e documentos. Entre os presos há advogados e diversos servidores públicos, entre eles membros da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, agentes penitenciários e de trânsito. Um servidor da Secretaria Estadual de Educação teve a prisão decretada sob suspeita de confeccionar diplomas falsos. Ele não foi localizado. Bom, e na última contabilização da polícia, há 23 pessoas conduzidas coercitivamente dentro dessa operação e 28 presos. Nós já temos os nomes, vamos dizer, a partir de agora. Francisco Carlos Alcântara Santiago, Elisângela Maria de Souza Alves, Francisco Roterdã Macedo de Oliveira, o escrivão de Polícia Civil Pedro Paulo Silva de Azevedo, Francisco das Chagas Alves, Jéssica Ailene dos Santos Pereira, Suelen Araújo de Oliveira Ramos, Ariane Gomes Araújo, Evilásio Rodrigues de Oliveira Cortez, advogado, Rodrigo Cruz de Carvalho, Christian Alcântara Santiago, Gabriel Alves Costa Pereira, Jaqueline Alves Brandão, Jonatas Marques Damasceno, Luciano Alves Brandão, agente penitenciário, Marina Rodrigues de Oliveira Cortez, advogada, um adolescente de 17 anos, de iniciais ESAJ, Paulo Silva de Souza, preso em Campo Maior, Sávio de Castro Leite, também de Campo Maior, Marlene Castro de Souza, Arlene Nunes Machado, Marcelo Freire, Helder Richard Pacheco Cavalcante, esse preso em São Francisco, no Maranhão. Além deles, José Vilomar Nunes Pereira, em Floriano, mesma cidade onde foram presos também Dandara Dias Braga, Menara Moura Borges de Oliveira, Francisco das Chagas Madeira Neto, esse preso em Piripiri, e na mesma cidade também em Piripiri, Thaís Reina de Carvalho Lopes. A polícia divulgou aqui um esquema de como funcionava e com as respectivas fotografias dos envolvidos. O Franquinaldo vai mostrando aqui enquanto a gente conversa com o delegado Carlos César Camelo, que pode segurar aqui para me auxiliar, por gentileza, e a gente conversa com o delegado Carlos César Camelo, coordenador do GRECO, para saber como funcionava esse esquema que está descrito aqui. Delegado, boa tarde. Boa tarde. Esses indivíduos que estão no meio, 8 indivíduos, representam o núcleo dos fraudadores, tá? São as pessoas que compõem uma organização criminosa especializada em fraudar concurso.
Os indivíduos da coluna maior são os indivíduos candidatos ao concurso do TJ que pagaram por esse gabarito e receberam esse gabarito em seus aparelhos celulares. Tá? A investigação essa investigação foi bem técnica, diga-se de passagem. Nós já havíamos uma investigação anterior que investigava essa organização criminosa fraudando concursos. Coincidiu que com as prisões daquelas 5 indivíduos no dia do concurso do TJ, eles foram presos, foram levados para a central de flagrantes e foi feito autos em flagrante deles e os celulares deles foram apreendidos. A gente passou a periciar esses celulares, fizemos uma devassa nesses celulares. Nesses celulares foram encontrados o gabarito, recebido através de outros celulares, repassado através de mensagem telefônica, MSM, foram encontrados, tinha um programa, Telegram, que é um programa similar ao WhatsApp, onde existia até um grupo do Telegram denominado Concurso Tribunal de Justiça. Nessas conversas desse grupo se lidava o quê? Como o concurso iria ser fraudado, como a fraude seria feita. As conversas estão bem claras lá. Quanto valia o gabarito, delegado? Não está em nenhuma dessas informações, não se trata de valores. Agora nós estamos tendo acesso aos suspeitos e vamos tentar, através dos interrogatórios, ver se algum deles contribui para dizer quanto foi negociado esse valor. Nós temos duas mulheres já ouvidas agora de manhã, depois da operação, estão sendo ouvidas na academia de polícia, que já confirmaram realmente terem adquirido o gabarito. Uma delas disse que iria pagar posteriormente ao concurso. As pessoas, às vezes, quando confessam, contam meias verdades, vão falando aos poucos. É importante que o depoimento delas corroboram todas as provas do inquérito. Como é que nós chegamos a esse volume grande de pessoas para serem presas ou conduzidas? Através de toda uma análise de inteligência, de quebras de sigilos telefônicos. As mensagens que foram enviadas, nós conseguimos rastrear e essas mensagens foram enviadas para essas pessoas. Não tem, aqui a possibilidade de erro é quase impossível. Alguém pode questionar, mas alguém pode me mandar uma mensagem por erro de digitação. Pode, mas esse erro poderia acarretar a mensagem ser enviada para você, Tiago, que não estava fazendo concurso, para mim, Carlos César, que não estava fazendo concurso. Coincidentemente, quem recebeu estava fazendo. Coincidentemente, as pessoas que receberam estavam fazendo concurso, fizeram a prova, tá? Esses fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário. O Dr. Luiz Moura, da Central de Inquérito, de uma forma bem célere, atendendo também ao parecer favorável do Ministério Público, decretou as prisões, decretou as conduções coercitivas, decretou as buscas e apreensões, e outros 2 inquéritos foram instaurados também na cidade de Capitão de Campos, por uma das fraudes que a organização cometeu no concurso da Prefeitura de Capitão de Campos. O juiz de lá, doutor Silvio, também decretou as mesmas medidas e também uma ramificação do grupo que estava sediado na cidade de Piripiri, fornecendo certificados de universidade, de curso superior e de pós-graduação. Falsificação de diploma? Falsificação de diploma, uma investigação nova que surgiu em meio a essas investigações da fraude do concurso do TJ. Isso já foi decretadas as prisões temporárias deles, de 3 pessoas lá que estavam negociando esses diplomas. Conversas bem claras, sem nenhuma dúvida do que realmente estava acontecendo, inclusive com apreensões que demonstram isso. Nós temos pergunta do estúdio? Pois não, Joelson? Delegado Carlos, antes de mais nada, parabéns pela operação, pelo trabalho feito pela polícia. Eu queria saber se essas prisões representam o fim do inquérito, o inquérito chega ao fim nesse momento e saiu a notícia de que 46 pessoas foram conduzidas coercitivamente, foram levadas, obrigadas pela polícia a prestar esclarecimentos. Por que essas pessoas não ficaram presas? De que maneira elas estão colaborando? O Joelson pergunta se essas pessoas conduzidas coercitivamente, por que não ficaram presas e se essas prisões representam o fim da investigação. Não, as pessoas que foram conduzidas coercitivamente, nós temos indícios contra elas, só que os indícios que pesam contra elas não são tão volumosos quanto aqueles contra os quais a gente pediu prisão. A gente preferiu, em relação a essas pessoas que foram conduzidas, solicitar esse instituto da condução coercitiva, que é um instituto menos gravoso do que a prisão temporária. Tá? As pessoas vão prestar depoimento hoje e serão liberadas. Não quer dizer que elas não vão ser indiciadas.
pode ser que elas sejam indiciadas. Por enquanto elas estão prestando declarações, não estão sendo indiciadas. Mas a investigação não acaba com essas prisões. Essas prisões dão um norte muito grande para a investigação. A prisão é de 5 dias, pode ser prorrogado por 5 dias. Depois os indivíduos podem ser soltos ou podem ser convertidos em prisões preventivas, e dependendo, aí um compromisso que a gente está assumindo com os candidatos e com os indivíduos presos é que, se contribuir, se trouxer informações relevantes para a gente, tem a possibilidade até deles serem liberados antes dos 5 dias. E isso provavelmente vai acontecer. Na avaliação da polícia, essa fraude ou a tentativa de fraude envolvendo essas pessoas contamina todo o pleito. A polícia, ela se posiciona em relação à anulação ou não desse certame? Não, a polícia não se posiciona quanto à anulação. A gente faz a investigação criminal, a gente investiga fatos, elabora um relatório minucioso sobre esses fatos investigados. Esses fatos serão encaminhados dentro em breve para o Tribunal de Justiça. O que eu posso dizer em relação ao tribunal? Contribuiu imensamente com todas as informações que a gente solicitou. Fundação Getúlio Vargas, a organizadora do concurso, se demonstrou muito interessada pelo resultado das investigações e contribuiu o que pôde. Tá? A resposta sobre anulação ou não realmente é uma decisão quase que soberana do Tribunal de Justiça do Piauí. Obrigado ao delegado Carlos César pelas informações. A gente pode conversar também, Joelson, a partir de agora, com o delegado Cleidson, que foi quem presidiu o inquérito e tem informações pormenorizadas dessa investigação, podendo apontar, inclusive, quem são os líderes desse bando, se os candidatos vão sofrer a mesma penalidade das pessoas que esquematizaram todo essa tentativa de fraude. A gente vai acompanhar o que ele está falando aos jornalistas. Vamos acompanhar o que o delegado Cleidson coloca. Posteriormente, com aprovação. Quem contratou obteve êxito nas provas? Na prova de capitão de campos, uma das candidatas foi aprovada. Né? Do TJ a gente não tem como afirmar porque ainda não saiu o resultado. É possível apontar líderes, delegado? Sim, essa parte aqui desse pessoal aqui fazem parte da liderança do esquema criminoso. Como é que eles negociavam? Eles tinham contato com os candidatos os procuravam, ou eles ofertavam o serviço aos candidatos, e uma parte da quadrilha fazia a prova, né? E a outra parte da quadrilha era responsável por encaminhar as questões recebidas aos candidatos que contrataram os serviços. Quem eram essas pessoas que faziam as provas? Eram pessoas de muito conhecimento? Alguns estudantes universitários, outras pessoas já formadas e outros até servidores públicos. Tanto os candidatos como as pessoas que estavam à frente desse esquema serão sujeitadas às mesmas penalidades? Né? Sim, alguns com agravantes, né? E outros serão sujeitados à pena de fraude a certame de interesse público. O crime é esse? Fraude apenas esse? E associação criminosa. Os que estão sendo ouvidos da condução coercitiva serão liberados ainda hoje? Sim, todos serão liberados após o término dos depoimentos. Como é que era a participação dos advogados? Os 2 advogados que foram presos foram beneficiados no esquema de fraude. Receberam nos seus celulares, respectivos celulares, mensagem de texto com o gabarito do grupo criminoso. E o policial? Também, a mesma situação. São candidatos? São candidatos. Agentes de trânsito também? O agente de trânsito, a informação é de que ele já participava como organizador participante do esquema de fraude. Ele é quem foi citado pelas pessoas que foram detidas no dia do concurso? Sim. Como é que ele fazia? Ele transmitia as questões recebidas, né, por outros integrantes responsáveis por fazer a prova, transmitia as questões aos candidatos que contrataram os serviços. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Bom, Tiago, eu gostaria de saber o seguinte, pelas contas aqui que nós fizemos, mais ou menos 83 pessoas estão envolvidas, seja pela condução coercitiva, ou seja, com algum tipo de envolvimento, e aqueles 37 diretamente envolvidos. O presidente do Tribunal de Justiça, o novo presidente que assumirá no dia 1º de junho, já disse que não haverá anulação do concurso público. É possível que a polícia garanta ao Tribunal de Justiça que foram somente esses os fraudadores ou mais pessoas podem estar envolvidas? E qual é mais ou menos a colocação, o desempenho desses fraudadores nessa prova do TJ? Bom, delegado, a pergunta é, a polícia garante
que são apenas essas as pessoas envolvidas nesse esquema de tentativa de fraude? A pergunta é também levando em consideração a possibilidade de anulação ou não do concurso. Há uma garantia de que sejam apenas essas que podem ser eliminadas no caso do certame? Não, as investigações estão continuando, né? Inicialmente a gente efetuou a prisão dessas pessoas, mas existe indícios da participação de outras pessoas no crime. Esse material coletado hoje, nos mandados de busca, serão periciados, podem fornecer novas informações? Com certeza, bem como os depoimentos que estão sendo colhidos, né? Pode vir a levar à identificação de outras pessoas. Muito obrigado, então, delegado Cleidson, pelas informações. Bom, Joelson, são essas as informações, os detalhes da operação que estão sendo colocados aqui pelos delegados que participaram da Operação Veritas da Polícia Civil. 28 pessoas presas, 23 conduzidas coercitivamente para prestar depoimento e não são descartadas novas prisões em função desses depoimentos que estão sendo coletados e também os computadores, celulares que foram recolhidos para serem periciados podem fornecer informações valiosas à polícia para chegar a mais pessoas envolvidas no esquema. Joelson.